tratou muito na questão, né, da viabilidade de acesso aos serviços prestados, principalmente pelo plano de saúde. Tem ocorrido muita negativa, vocês veem assim, uma resistência do plano de saúde de forma administrativa em conceder aquele direito da pessoa que tem aquela condição e teria que receber o tratamento, ou é algo assim muito raro de ser percebido? Não, tem sim uma negativa muito grande, somente, eu acho, quando é uma questão muito pacificada, que o plano já sabe que ele vai acabar perdendo o que ele autoriza. A gente vê muito lá no escritório a questão de medicamento, que as pessoas precisam recorrer à justiça para conseguir, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. A questão da reconstrução mamária já é pacificada, mas nem sempre, às vezes, alguma coisinha que está diferente, os planos usam como embasamento para, pelo menos administrativamente, negarem. Em relação a isso, a gente fala que teve uma certa dificuldade, né? Dificultou um pouco, desde o ano passado, que a gente teve uma mudança de entendimento, né, em relação ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Porque o que a gente vê, o problema que a gente tem hoje é o fornecimento de medicamentos de alto custo e alguns tipos de cirurgias, né? Então, assim, infelizmente, a gente se deparou com cirurgia reparadora sendo negada, né? Então, assim, hoje a gente tem mais critérios para serem concedidos os medicamentos de alto custo, né? Então, assim, o STF, ano passado, ele fez uma regulamentação para o SUS, né? E agora houve uma regulamentação para os planos de saúde. Então, assim, registro na Anvisa, né, que já era solicitado, validação, né, recomendação pela Conitec, tem que ser feita consulta na TIJUS. Então, assim, em relação ao câncer de mama, assim, de forma específica, não existe uma demanda tão grande em relação à questão de medicamentos, porque hoje isso em relação ao tratamento do câncer, isso é bem assim, pacificado. Mas existem casos de planos que rescinde de forma unilateral o contrato com uma pessoa portadora que está passando pelo tratamento do câncer, e isso é indevido, né? Enquanto a pessoa estiver em tratamento, não é possível fazer cancelamento de plano de saúde. Então, assim, a gente enfrenta aí uns desafios infelizmente, que não deveriam ocorrer, mas acontecem sim. Bom dia, doutoras. Acho que é explanado muito bem os direitos, né, dos pacientes com câncer. Isso é importante, né, todos saberem dos seus direitos. Doutor, trazendo aqui uma situação que a gente convive assim muito diretamente com a questão dos pacientes já em tratamento oncológico, e que muitas vezes não, a maioria das vezes, a porta de entrada para o paciente desse na urgência, a gente sabe que é o nosso pronto-socorro, né? Que ele vai dar entrada ali, e a gente muitas vezes é acionado pela dificuldade desse paciente que já está sendo atendido pelos profissionais do pronto-socorro e que muitas vezes tem que vir o oncologista, né, para realmente definir se esse paciente vai internar, não vai, e esse tempo muitas vezes está moroso, tem hora, né? A gente sabe que a gente sabe que o Hospital Nacional das Dores, que é a referência nossa, ele vai ter que passar por uma reestruturação física para acolher esses pacientes, principalmente quando tiver o serviço todo completo, a rádio, né, que aí nós vamos receber muito mais pacientes. E a CAC hoje, eu acho que ela já não é um espaço que já não tem como absorver tantos pacientes. Isso é uma conversa, uma reunião prévia que eu tive lá no hospital. Eles nos relataram que já está tendo um pensamento de realmente resolver essa questão da CAC por esse motivo, né?
do número de pacientes que está vindo, vai receber, que o hospital é referência e que vai ser rotineiramente, a gente sabe disso, que esses pacientes, eles agravam e o ambiente do pronto-socorro é um ambiente que ele tenha que ficar por muito tempo. Então, a absorção dele para um leito tem que ser mais rápido. Essa questão da prioridade que ele tem o direito, né? E como vocês verem, a Lívia, você trabalha dentro do hospital? Você é a responsável? Eu sou assessora jurídica lá, sim, juntamente com o doutor Flávio, o doutor então, Leonardo. Sim, então você conhece muito bem do que eu estou falando, né? Como que o hospital vai se preparar assim para resolver? Lógico, a gente não está falando de horas, de um dia, mas muitas vezes de uma semana, um paciente lá no pronto-socorro que está lá esperando um leito da CAC. Como vocês vão absorver esse paciente para realmente garantir essa prioridade, né, desse atendimento? Porque a gente sabe que quando o paciente entra no serviço oncológico, a responsabilidade toda é do Hospital Sol das Dores, que é a referência, né? Aí já sai do âmbito do município, né? E já entra para o serviço e responsável ali é o Sol das Dores. Como vocês estão preparando realmente para acolher melhor esse paciente, que a gente sabe que vai acontecer corriqueiramente com esse número de pacientes que a gente vai receber. Então, na verdade, o hospital tem feito estudos, né, para ver a viabilidade de reformas, de aumento de leitos, contratação de novos profissionais, igual com a questão da radioterapia. Tem que se contratar novos profissionais, até porque é uma realidade totalmente diferente da quimioterapia, então um tratamento diferente, né? Então, assim, o hospital, ele realmente está crescendo, mas estão sendo feitos estudos. Eu acho que a questão da a prioridade, às vezes, poderia ser aumentar o número de leitos, mas o Hospital Nossa Senhora das Dores é um hospital filantrópico, então 60% dele são leitos SUS, 40% particular. Ele vive realmente de conseguir, né, ele precisa às vezes das emendas parlamentares, de verbas públicas para conseguir essa ampliação. Então também não é uma coisa fácil. O hospital deseja realmente, né, ser já é referência, mas assim, ter mais leitos, ter às vezes uma área física, estrutura maior, mas não depende às vezes tanto só do querer. Então estão sendo feitos estudos, reuniões com arquitetos, com médicos, né, com o corpo clínico do hospital, para a gente conseguir sempre manter essa questão da prioridade. E às vezes não só, às vezes o paciente oncológico, né, para todos os demais pacientes que também têm casos de urgência e emergência que chega às vezes no pronto-socorro e precisa ser transferido, às vezes para um bloco cirúrgico, fazer uma cirurgia de emergência, não pode esperar 24 horas, não pode esperar 5 horas, e a gente precisa estar com leito ali ou com uma vaga no bloco cirúrgico. Então eu acho que, assim, para eu te dar uma resposta, o hospital vai fazer isso. Fica difícil porque realmente está numa fase, né, de estudo mesmo, de viabilidade do que pode ser feito, e além de saber o que pode ser feito, o que a gente conseguiria como verba para poder fazer toda a adequação e estruturação. Mas realmente vai aumentar a demanda com a radioterapia. O prédio da radioterapia já está praticamente pronto, vai ser inaugurado em breve. Então, assim, a radioterapia eu acho que não vai ser tanto uma questão, né? Porque já tem um espaço. A gente teria que ver realmente a ampliação da CAC, dos pacientes que ficam internados lá. Sim, obrigado. Bem, pessoal, nós gostaríamos de agradecer às doutoras Lívia Santiago e Maria Alice Fonseca e convidá-las aqui à frente da tribuna para que possam receber uma justa homenagem.
vamos convidar para essa homenagem os vereadores Elias Lima e Marquinhos da Saúde. Começando com a doutora Lívia Santiago. Para fazer a entrega, vamos convidar o vereador